Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas Gonçalves, sou professor de Química e atuo no projeto Universidade para Todos, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a química dos produtos de limpeza usados no combate do coronavírus. Então, neste tempo de pandemia, tem sido muito comum falarmos sobre o processo de higienização, de desinfecção, empregando produtos de limpeza, como, por exemplo, o álcool, sabão, detergentes, água sanitária. Então, nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouco como estes produtos de limpeza atuam quimicamente no combate especificamente do coronavírus, tá certo? Então, antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, vamos falar sobre a estrutura do coronavírus, né? Apesar de ser uma imagem muito conhecida já por todos nós, vamos falar um pouquinho aqui, estudar um pouquinho sobre a estrutura deste vírus. Então, de forma geral, os vírus eles são constituídos por duas estruturas básicas, que juntas formam o núcleo capsídeo. Então, essas duas estruturas que formam o núcleo capsídeo são o cerne, que é a parte central onde se encontra o genoma, que pode ser um DNA ou RNA. No caso do coronavírus, nós temos o RNA. E uma capa proteica, que nós denominamos de capsídeo. Então, alguns gêneros de vírus, eles podem ser formados exclusivamente por nucleocapsídeos, mas outros, eles podem apresentar uma membrana externa, como se fosse um envelope, certo? Então, na verdade, o coronavírus são vírus que possuem como material genético o RNA. Esse RNA possui uma fita simples, é um vírus esférico, com cerca de 125 milímetros de diâmetro, e é revestido por um envelope, uma camada externa, certo? Essa camada externa, que tecnicamente nós denominamos de camada lipoproteica. O vírus SARS-CoV-2, ele possui 4 proteínas estruturais que estão relacionadas à regulação de função e também à estrutura viral. Nós temos a proteína E, que é denominada de proteína envelope. Nós temos a proteína M, que é chamada de proteína de membrana. Nós temos a proteína N, que é chamada de proteína do núcleo capsídeo, né? E temos a proteína S, que é a proteína spike. Essa é a proteína que funciona como se fosse uma chave, que permite que o vírus invada as células. Quanto à aparência, esses vírus eles apresentam projeções em forma de espículas. Então, essas projeções aqui da proteína S, né, na verdade, se assemelham muito a espinhos, são formados por trímeros de proteínas. Esses trímeros de proteínas geram no vírus uma espécie de coroa. É justamente por isso que nós denominamos esse vírus de coronavírus, né? Justamente por esse aspecto da coroa causado por essas projeções dos espículos da proteína S. É importante lembrar que são essas proteínas S que vão conseguir se fundir à membrana e liberar o material genético, que é o RNA, no interior da célula. E uma vez que a célula ela é infectada, ela vai começar a fabricar proteínas que vão auxiliar na produção de cópia do vírus. Bom, pessoal, mas como é que atua os produtos de limpeza no coronavírus, neste vírus? Então, essencialmente, os produtos de limpeza, que tecnicamente nós podemos chamar de produtos saneantes, eles possuem formas diversificadas de ações que podem estar associados às forças intermoleculares ou aos agentes oxidantes. Ou são as forças intermoleculares ou é através das forças oxidantes que os produtos de limpeza vão conseguir atacar este vírus.
Bom, as forças intermoleculares, elas conseguem desestabilizar as proteínas ou as membranas, e os agentes oxidantes, eles vão levar à oxidação da estrutura, certo? Quais são os principais saneantes para o combate do coronavírus? Nós temos os álcoois, o sais quaternário de armônio, os fenóis e compostos fenólicos, o cloro e os seus derivados. A primeira classe, que são os álcoois, com certeza são aqueles mais famosos no nosso meio, né? O álcool que nós utilizamos para a limpeza das mãos é aquele álcool conhecido como etanol, ou então álcool etílico, né? Então, todas as vezes que nós falamos de higienização, de limpeza, de desinfecção, o termo álcool, ele aparece com muita frequência. Só que álcool é justamente um grupo funcional. Existem várias substâncias que são classificadas como álcool. E, no Brasil, especificamente o álcool etílico e o álcool isopropílico, eles são utilizados para esse processo de higienização, de limpeza, de desinfecção, certo? O álcool etílico, ele possui 2 átomos de carbono, nós temos este átomo aqui de carbono e este átomo de carbono que fica localizado aqui, né? Nós temos a estrutura condensada dele. E o álcool isopropílico tem 3 átomos de carbono. Este átomo que fica localizado aqui e este outro átomo de carbono que fica localizado aqui. É bom ressaltar, pessoal, que em termos de natureza química, o álcool etílico é o álcool que está presente na cachaça, nas bebidas alcoólicas e no próprio álcool combustível, né? Só que aquele álcool que nós utilizamos na limpeza dentro da nossa casa, principalmente para passar nas mãos, e limpar algumas superfícies, alguns objetos, ele, para ser preparado, ele necessita de alguns cuidados prévios. Então, ele não é feito de qualquer maneira, né? E um outro álcool que é também muito utilizado é o álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico ele é utilizado para limpar superfícies de tela de celular, de tablet, de computador, certo? Ambos, eles são bastante solúveis em água. Então, por que eles são bastante solúveis em água? Devido às fortes interações intermoleculares que ocorrem entre as hidroxilas dos álcoois e as moléculas da água. Desse modo, é bastante comum nós encontrarmos esses compostos comercializados como se fossem soluções aquosas, né? Ou então derivados de alguma base aquosa na sua formulação. Então, essencialmente, em termos biológicos, o álcool, e em especial o etanol, ele se apresenta como um agente de ação biológica de largo espectro, podendo agir sobre bactérias, fungos e também sobre os vírus. Quando se trata das ações virucidas, ou seja, quando estes apresentam uma ação sobre os vírus, essa ação é bastante eficiente, né? Principalmente quando o vírus é um vírus envelopado, como é o caso do vírus SARS-CoV-2, né? O vírus que a gente conhece como coronavírus. Então, uma das explicações viáveis para o modo de atuação dos álcoois sobre os vírus, ela pode estar relacionada à desnaturação da proteína que compõe estes vírus. Observem aqui, pessoal, a estrutura do coronavírus, como eu já disse anteriormente, ela é formada essencialmente por proteínas. Então, as proteínas, elas precisam de uma estrutura bem definida para funcionar, né? Então, quando ela tem uma estrutura, um aspecto bem definido, ela funciona bem. Se elas mudam essa estrutura, por exemplo, se ela fica mais enrolada ou mais alinhada, se a estrutura proteica ela for modificada, a proteína ela pode ser inativada. O que vai acontecer? Uma alteração da estrutura da proteína, mas não ocorre ruptura das ligações peptídicas. Por que isso? Porque as proteínas elas são formadas por um conjunto de aminoácidos. E esse conjunto de aminoácidos consegue fornecer à proteína uma estrutura essencialmente polar. Então, ali na proteína, nós temos átomos de oxigênio, temos átomos de nitrogênio,
E esses átomos, eles conseguem interagir muito bem com os álcoois, né? Com as hidroxilas do álcool. Então, dessa forma, pode ocorrer um processo de desnaturação. Observe aqui, vamos supor que essa linha aqui, ela seria justamente a estrutura da proteína. Então, na estrutura da proteína, nós temos várias ligações de hidrogênio. Por quê? Um grupo vai interagindo com outro grupo através de uma ligação de hidrogênio. E também através de ligações, de interações mais fracas, como, por exemplo, as forças de London ou forças de Van der Waals. No entanto, quando ocorre a presença do álcool, o álcool ataca essa proteína, o que vai acontecer? O grupo hidroxila desse álcool vai acabar interagindo com os grupos OH daquela proteína. E isso vai fazer com que ocorra uma interação com álcool, né, da proteína com álcool, levando então a uma ruptura com o grupo anterior. E isso faz com que a estrutura proteica ela modifique, ocorra, na verdade, uma deformação da proteína. E nesse caso, ocorre uma desnaturação proteica e o vírus ele se torna inativo, certo? Uma outra forma que nós temos também para explicar esse efeito é justamente através do colapso da membrana do vírus que vai ser provocada pelo álcool. Observe que eu disse para vocês que a camada do álcool, aquela camada do vírus, aquela camada protetora, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, nós temos uma camada polar, que é formada pelo grupo fosfato, e temos a cauda, que é apolar. A cauda, ela é lipídica. Então, o álcool, observe aqui que o álcool que tem essa hidroxila, ele consegue interagir muito bem com a parte do fosfato, ou seja, com a parte da cabeça, né, dessa camada. Então, a cabeça da camada, que é uma cabeça polar, ela interage com o grupamento OH do álcool. Isso meio que faz com que a membrana não fique tão estável, né? E possibilita o vazamento do código genético, ou seja, a destruição do vírus, né? Ocorre um vazamento do RNA. E isso só é possível devido ao ataque do álcool. Então, a concentração mais eficiente para que o álcool consiga fazer isso é em uma concentração que esteja entre 60% a 90% INPN, ou seja, 60% a 90% INPN é uma medida do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, certo? E o que acontece, pessoal? O pico dessa concentração seria exatamente em 70%, né? Se for mais concentrado do que 90%, esse álcool ele pode evaporar muito rápido e não ser tão eficiente. Uma outra classe de produtos químicos que funcionam muito bem são os quaternários de amônio, né? E eles são muito conhecidos como surfactantes. Então, observem aqui que nessa molécula nós temos um cátion, né, que é o cátion amônio, NH4+. Ele é quaternário porque o átomo do nitrogênio está fazendo 4 ligações, certo? Por isso ele fica com uma cargazinha aqui, olha, positiva. E essa estrutura, essa parte aqui dessa molécula, ela é polar, certo? Esse tipo de molécula nós podemos chamar de molécula anfifílica. Por quê? Ela pode atuar tanto na região polar, como também pode atuar na região apolar. Diferentemente do álcool, que só interage com a parte polar da membrana, esses quaternários de amônio, eles atuam na parte polar, certo? Observe que aqui, olha nessa figura, a partezinha, a cabeça polar do fosfato,
ela interage com a parte que é carregada do quaternário de amônio. Então, essa parte do quaternário de amônio é polar e a cabeça aqui da proteína, né, a cabeça do fosfato, vai ser justamente também polar. E ocorre uma interação. A parte apolar longa do quaternário de amônio, ela vai interagir com a parte lipídica, né, da proteína. E isso faz com que ocorra justamente uma mistura, né, da proteína com o quaternário de amônio, e isso vai desestabilizar a membrana, porque é como se todas essas proteínas, elas tivessem, todos os compostos de quaternário de amônio tivessem imersos no meio dessas proteínas, desestabilizando estas proteínas, certo? E, consequentemente, causando uma desnaturação. Essencialmente, os sabões e os detergentes, eles atuam de uma maneira muito parecida, né, com os quaternários de amônio. No entanto, eles não são quaternários de amônio, mas apresentam também uma cabeça polar e também uma cauda apolar. E são substâncias muito utilizadas para limpezas. Bom, observem aqui que nós temos também o fenol e os compostos fenólicos, né? O fenol, eles também causam a desativação das proteínas. O fenol, ele é muito efetivo, então aqui nós temos, olha, o fenol, que é um composto aromático ligado ao grupamento H, né? Ele é muito tóxico e geralmente o que nós utilizamos são os derivados do fenol. Eles são muito eficientes, mas são também corrosivos, e se nós utilizarmos eles por conta própria, em altas concentrações, eles podem provocar irritação na pele, olhos. É bom não limparmos as superfícies com esses derivados dos compostos fenólicos, principalmente porque a gente pode colocar algum alimento ali, pode ter crianças por perto. Então, esses três compostos, eles atuam também através das forças intermoleculares. Observe que nós temos o grupamento OH, né? No entanto, eles ainda são pouco utilizados devido a essa toxicidade. Bom, todos esses compostos que eu acabei de falar para vocês, eles atuam justamente através das forças intermoleculares. O cloro e os derivados do cloro, eles atuam na forma como se fossem agentes oxidantes, ou seja, eles atuam oxidando a estrutura do vírus. Como exemplo, nós temos o cloro gasoso, Cl2, nós temos o hipoclorito de cálcio, nós temos o hipoclorito de sódio e nós temos o óxido de cloro. O hipoclorito de sódio é o composto que nós mais conhecemos por estar presente na água sanitária. E eu vou chamar a atenção aqui, porque muitas vezes nas nossas casas, né, nós costumamos ver nossa mãe misturando, por exemplo, a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, com algum ácido, né, por exemplo, com vinagre. Quando isso acontece, pessoal, ocorre a formação do cloreto de sódio e também do cloro e da água. O cloro gasoso, ele é muito tóxico, ele é um gás extremamente tóxico. Então, por isso, não se deve misturar a água sanitária com alguma substância ácida, como, por exemplo, o vinagre, porque ocorre a formação do cloro gasoso, certo? Bom, como é que ocorre a produção do hipoclorito de sódio, que é o NaClO, né? Então, a produção do hipoclorito de sódio, ela ocorre através do borbulhamento do gás cloro em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, ou seja, uma solução de soda cáustica. E aí nós vamos obter esse hipoclorito de sódio. A solução de hipoclorito de sódio, que nós chamamos de água sanitária, é uma solução de cor levemente amarelada, certo?
ela é bastante fotossensível. Quando eu digo que ela é fotossensível, é porque ela decompõe-se sob ação de luz, e por isso que a embalagem da água sanitária geralmente costuma ser escura ou então opaca. Ela é corrosiva a metais, e tem muita gente borrifando água sanitária nas maçanetas, por exemplo. É necessário tomar muito cuidado, principalmente avaliar a concentração dessa água sanitária, né? E em contato com ácidos, como eu já disse para vocês, libera gás tóxico. Bom, mas na verdade a água sanitária é um produto da diluição do hipoclorito de sódio em água. Por quê? Porque o hipoclorito de sódio, ele, quando sofre dissociação, ele se transforma em Na+, mais no íon hipoclorito, certo? Esse íon hipoclorito é um agente desinfetante e também bactericida. No entanto, quando nós diluímos esse hipoclorito de sódio, colocamos ele na presença de água, esse íon hipoclorito, ele se transforma em ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso, ele tem um potencial de oxidação muito maior do que o hipoclorito. Ele é um desinfetante bactericida muito mais eficiente do que o íon hipoclorito. É justamente por isso que a água sanitária ela deve ser diluída para apresentar uma eficiência maior, né? Não preciso, por exemplo, colocar água sanitária misturada com ácido para potencializar a sua ação, não. O que nós devemos fazer é justamente diluir essa água sanitária, né? Colocar um pouco de água ali, para que ocorra a formação do ácido hipocloroso, porque esse ácido ele tem um potencial de oxidação muito maior do que o próprio íon hipoclorito. Então, muitas vezes, nós acreditamos, né, no senso comum, que quando a gente dilui, perde o efeito. Quanto mais concentrado for, maior vai ser o efeito daquela solução. Mas a química, ela não trabalha com o senso comum, ela trabalha justamente com reações químicas, com dados experimentais, e a reação química nos mostra que o processo de diluição da água sanitária faz com que ocorra a produção do ácido hipocloroso, que é um desinfetante, um bactericida muito mais eficiente do que o íon hipoclorito, tá certo? Então, estes são alguns compostos que estão presentes nestes agentes, nesses produtos saneantes, e eles vão atuar justamente dessa forma, ou através de forças intermoleculares, ou então provocando a oxidação daquela proteína, tá certo? Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a ação desses produtos. Eu não quis me alongar muito para a aula não ficar tão cansativa, mas basicamente é dessa forma que funciona esses produtos químicos que atuam, né, hoje em dia no processo de ajuda de combate ao coronavírus.